Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Ventos frios sopravam dentro da floresta dos 100 fantasmas. Era um lugar onde a luz do dia nunca alcançava. Em uma pequena fazenda abandonada, Xifeng, com sua aparência recém-disfarçada, estava parado dentro de um prédio de madeira, procurando por algo. Finalmente encontrei. Parece que a informação não estava errada. Após virar o lugar de cabeça para baixo, Xifeng obteve uma chave de bronze de um balde de madeira. Chave da porta secreta. Capaz de abrir o portão de aço para a passagem secreta da cidade dos 100 fantasmas. Agora que um assassino estava agachado em um canto, esperando por ele, Xifeng se preocupou que um problema surgisse em um momento crucial. Por isso, ele desistiu da ideia de entrar na cidade dos 100 fantasmas pela porta da frente. Com essa chave, ele poderia usar a passagem secreta para entrar na cidade dos 100 fantasmas. Só que o processo de fazer isso era cheio de muitas complicações. Dizem as lendas que toda a floresta dos 100 fantasmas já foi amaldiçoada por um amaldiçoador das trevas extremamente poderoso, transformando todos os habitantes vivos em fantasmas. Presos em uma existência de tormento sem fim, esses fantasmas abrigavam um ódio intenso pelos vivos. Enquanto uma pessoa viva se aproximasse da cidade dos 100 fantasmas, os incontáveis fantasmas malignos a emboscariam e a devorariam. Enquanto isso, a passagem secreta levaria Xifeng diretamente para a região central da cidade dos 100 fantasmas. Embora seu absoluto fosse muito poderoso, ele não conseguia entrar na cidade dos 100 fantasmas. Além do mais, Xifeng havia alterado seu disfarce novamente. Mesmo se eles se encontrassem, seu absoluto não o reconheceria. Xifeng encontrou um porão a uma curta distância da fazenda. Este porão era a entrada para a passagem secreta que levava à cidade dos 100 fantasmas, enquanto o dono da fazenda era o guardião desta passagem secreta. O porão estava muito escuro, e Xifeng não conseguia ver nada lá dentro. Sua única opção era pegar uma lâmpada mágica para iluminar o caminho. Ele seguiu pela passagem do porão, avançando até finalmente chegar aos grandes portões de aço que levavam à passagem secreta. Neste momento, no entanto, os portões de aço estavam bem fechados. Se a força de Xifeng fosse maior que 100 pontos, mesmo que ele não possuísse uma chave, ele seria capaz de forçar a abertura desses portões de aço apenas com seus braços. No entanto, ele ainda estava muito longe de possuir 100 pontos em força, então ele só poderia usar a chave obedientemente para abrir os portões. Depois de dar apenas alguns passos na passagem secreta, Xifeng descobriu que seus arredores estavam cheios de ossos brancos perolados, enquanto as paredes de ambos os lados estavam cheias de cicatrizes de batalha. Tal visão deu a Xifeng uma premonição muito ruim. A maldição na floresta dos 100 fantasmas transformou os vivos em fantasmas. Isso significava que todos os habitantes deste lugar eram fantasmas. Esta pilha de esqueletos. Neste momento, um grande grupo de espíritos malignos negros como Breu saiu correndo das profundezas da passagem secreta, rugindo. Seus olhos escarlates fixaram-se firmemente em Xifeng enquanto mostravam e brandiam suas presas, acelerando em sua direção. Espírito maligno amaldiçoado, monstro comum. Nível 15. HP 700 de 700. Espíritos malignos amaldiçoados, quando comparados a aparições amaldiçoadas, eram muito mais ferozes. Eles eram diferentes das aparições amaldiçoadas que eram lentas em seus movimentos, dependendo apenas de seus instintos para se mover. Espíritos malignos amaldiçoados possuíam uma inteligência definida e eram extremamente animados. Eles também possuíam uma loucura instintiva e sensibilidade à carne e ao sangue. Os espíritos malignos amaldiçoados eram todos de nível 15. Enquanto isso, Xifeng era apenas de nível 7. Com uma supressão de nível de 8 níveis, além de 60% de resistência e 20% de evasão de ataques físicos, Xifeng não seria capaz de lidar com nenhum desses monstros, muito menos com um grupo de mais de 30. Esses espíritos malignos amaldiçoados podem até mesmo eliminar um grupo de nível 15 com relativa facilidade. Observando esses espíritos malignos amaldiçoados correndo em sua direção, Xifeng tirou uma granada de gelo de sua bolsa e jogou neles. A granada de gelo descarregou instantaneamente no meio do grupo de espíritos malignos amaldiçoados. Num piscar de olhos, os espíritos malignos amaldiçoados dentro de um raio de 10 metros foram congelados. Eles também receberam 400 de dano de gelo da explosão. Como esperado, o aumento de 100% no dano mágico foi o calcanhar de Aquiles desses fantasmas. A razão pela qual Xifeng decidiu correr para a floresta dos 100 fantasmas foram as granadas de gelo que ele conseguiu comprar durante sua viagem para a cidade Asa Negra. As granadas de gelo básicas eram suficientes para lidar com os fantasmas na cidade dos 100 fantasmas. Afinal, 200 de dano não era pouca coisa. Além disso, as granadas de gelo teriam um aumento de dano de 100% quando usadas nos fantasmas aqui, tornando-se ainda mais notáveis. Como esperado, as granadas de gelo foram muito efetivas contra esses monstros do tipo fantasma.
Além disso, elas tinham um alcance de arremesso de 30 metros e um tempo de espera de 1 segundo. No entanto, era metade efetiva quando usada contra jogadores. Anteriormente, Shi-Feng estava preocupado que o número de granadas de gelo que ele trouxe para a cidade dos 100 fantasmas não fosse o suficiente. Portanto, ele não usou nenhuma delas contra Céu Absoluto. Além disso, as granadas de gelo podem não ser capazes de matar Céu Absoluto com certeza, e mesmo que conseguissem matar Céu Absoluto, Shi-Feng revelaria um de seus trunfos. Se outros descobrissem essa informação e começassem a fazer preparativos contra as granadas de gelo, seria realmente uma troca inútil. Se ele revelasse essa carta, ele precisava tirar o máximo proveito dela. Usar as granadas de gelo para se livrar de um único Céu Absoluto não valia a pena. No mínimo, ele deveria usá-las para dar um golpe implacável na união marcial. Certo. Como eu poderia esquecer que os fantasmas são monstros do tipo escuridão? O título Caçador de Demônios deve ter bastante utilidade. Shi-Feng de repente lembrou seu próprio título Caçador de Demônios, trocando seu título atual. Imediatamente, os atributos dos espíritos malignos amaldiçoados foram reduzidos em 10%, enquanto o dano que eles recebiam aumentou em 10%. Shi-Feng então jogou outra granada de gelo, a bomba explodindo com um estrondo alto no meio do grupo de espíritos malignos. Um conjunto de danos de 440 pontos apareceu acima do grupo de monstros. Instantaneamente, ele aniquilou os mais de 30 espíritos malignos amaldiçoados. O sistema soou. Nível 15 espíritos malignos amaldiçoados morto. Diferença de 8 níveis. Experiência obtida aumentada em 800%. Obteve 4.800 experiência. Uma série de mais de 30 notificações apareceu na visão de Shi-Feng. Embora monstros do tipo fantasma dessem a menor quantidade de experiência, a experiência recompensada por matar monstros de um nível mais alto ainda era extremamente alta. Mesmo que Shi-Feng estivesse no nível 7 agora, sua barra de experiência ainda aumentou em um pedaço considerável. Ele atingiu 23% do nível 7, sua velocidade de nivelamento ainda mais rápida do que um foguete. Depois que esses espíritos malignos morreram, eles derrubaram muitas moedas de cobre e essências espirituais pequenas. 10 essências espirituais pequenas podiam ser usadas para formar uma essência espiritual, um dos materiais necessários para forjar anexos mágicos. Portanto, essências espirituais também valiam muito dinheiro. Após coletar os itens, Shi-Feng descobriu que os espíritos malignos tinham, na verdade, dado a ele mais de uma moeda de prata. Também havia mais de uma dúzia de essências espirituais pequenas que dropavam. Quando formado em uma Spirit Essence, valia uma moeda de prata. Este era definitivamente um bom lugar para ganhar dinheiro. Embora ainda houvesse a perda de 2 granadas de gelo, custando um total de 3 moedas de prata, se Shi-Feng conseguisse atrair mais de 50 monstros de cada vez, ele mal conseguiria um pequeno lucro. Espero que haja mais espíritos malignos neste lugar, disse Shi-Feng com expectativa, sua mão segurando outra granada de gelo. Meia hora depois, Shi-Feng finalmente chegou à saída da passagem secreta. A passagem secreta era muito longa, e em seu caminho até aqui, ele encontrou emboscadas de outros 5 grupos de espíritos malignos. No entanto, as granadas de gelo lidaram com todos eles. O número de espíritos malignos em cada emboscada contava apenas um pouco mais de 20, causando uma perda a Shi-Feng. Em troca, no entanto, a experiência de Shi-Feng aumentou rapidamente. Ele subiria de nível se apenas matasse mais alguns grupos de espíritos malignos. Foi realmente uma experiência revigorante. O portão que se abriu para a cidade dos 100 fantasmas estava amplamente aberto. Antes que Shi-Feng saísse da passagem secreta, ele já podia ouvir os incontáveis rugidos e lamentos do lado de fora. Acima da passagem secreta estava o hotel da cidade dos 100 fantasmas, e alguém poderia imaginar que o número de fantasmas ali definitivamente não era pequeno. No entanto, em um espaço tão apertado, não seria uma boa ideia para Shi-Feng usar as granadas de gelo. Não tendo escolha melhor, Shi-Feng ativou o Anel do Nada. O estado de nada era diferente de furtividade. Shi-Feng entrou em outro espaço completamente, e nem mesmo os fantasmas conseguiram descobrir Shi-Feng. Shi-Feng podia ficar no estado de nada por um curto período de tempo. Por isso, ele correu com abandono selvagem enquanto rapidamente partia do hotel, correndo em direção a uma das casas particulares. Vendo a duração do estado de nada prestes a acabar. Se Shi-Feng desse um passeio pelas ruas da cidade dos 100 fantasmas, cheias de fantasmas, ele estaria realmente buscando a morte. Quanto às granadas de gelo, elas tinham um tempo de espera de 1 segundo e podiam abranger todos os locais. 3 segundos. 2 segundos. 1 segundo. Faltando apenas 10 metros para Shi-Feng chegar à casa particular, o estado de nada terminou, seu corpo foi revelado. De repente, as cabeças dos inúmeros fantasmas nas ruas se viraram para Shi-Feng, revelando expressões sinistras. Entre esses fantasmas, não faltava um monstro de nível elite, espírito maligno feroz, e todos eles correram em direção a Shi-Feng.
observando os fantasmas surgindo de todos os lados. Xifeng imediatamente ativou o caminhar sobre o vento, sua velocidade aumentando enormemente enquanto ele corria em direção à casa em ruínas. Os espíritos malignos ferozes de nível 15 Elite soltaram um grito estridente. Imediatamente, mais espíritos malignos amaldiçoados avançaram, lotando a casa particular. Sob o comando dos espíritos malignos ferozes, todos invadiram a casa de forma bem organizada. A casa particular não era grande, e o lugar era uma bagunça, com poeira cobrindo todas as superfícies. Enquanto isso, a porta principal da casa podia, no máximo, acomodar apenas 2 pessoas por vez. No momento em que os espíritos malignos amaldiçoados passaram pela porta principal, uma pequena granada de gelo explodiu no limiar. Ar frio transbordou da entrada, e tudo dentro de um raio de 10 metros congelou. Instantaneamente, os mais de 50 espíritos malignos amaldiçoados na frente da casa particular congelaram também, e um dano de 440 pontos apareceu acima de cada uma de suas cabeças. Seus HP restantes caíram para menos da metade. Com os espíritos malignos amaldiçoados na entrada enraizados no lugar, os outros que, não foram afetados, foram incapazes de correr para dentro da casa para devorar Xifeng. A granada de gelo podia segurar os espíritos malignos por 5 segundos. Xifeng aproveitou a chance para usar relâmpago trovejante. 3 arcos de relâmpagos imediatamente perfuraram em direção à entrada principal. No entanto, devido à lacuna entre os níveis ser muito grande, o dano total que a habilidade causou a cada espíritos malignos amaldiçoados nem mesmo excedeu 100 pontos. O sistema soou. Proficiência do relâmpago trovejante aumentada em 3 pontos. No entanto, por causa do alto nível desses espíritos malignos amaldiçoados, sempre que Xifeng usava uma habilidade para atacá-los, sua proficiência na habilidade aumentava muito. Cada uso aumentaria a proficiência da habilidade em 3 pontos. Acontece que Xifeng podia usar esses espíritos malignos amaldiçoados para treinar sua proficiência de habilidade enquanto esperava o tempo de recarga das granadas de gelo acabar. Divisor de terra. Explosão de chamas trovejantes. Habilidades em área pousaram nos espíritos malignos amaldiçoados, uma após a outra. Embora o dano tenha sido extremamente baixo, a proficiência da habilidade aumentou muito. Após usar as 3 habilidades, Xifeng lançou outra granada de gelo. Instantaneamente, os mais de 50 espíritos malignos amaldiçoados morreram, transformando-se em uma grande soma de experiência para Xifeng e derrubando muitas moedas de bronze e essências espirituais pequenas. Com a primeira onda de espíritos malignos amaldiçoados morta, os que estavam atrás avançaram mais uma vez. Xifeng esperou até que eles começassem a se espremer pela entrada principal antes de jogar uma granada de gelo. Mais uma vez, os espíritos malignos amaldiçoados pararam. Xifeng então usou as habilidades que tiveram seu tempo de espera concluído antes de usar outra granada de gelo para acabar com esses espíritos malignos amaldiçoados. Inúmeros espíritos malignos amaldiçoados invadiram a cidade dos Sem Fantasma. Também havia os espíritos malignos ferozes gritando e atraindo continuamente os outros espíritos malignos amaldiçoados. A essa altura, espíritos malignos amaldiçoados e espíritos malignos ferozes transbordavam do quintal da casa particular. Se não houvesse uma equipe de várias centenas de jogadores aqui, seria praticamente um sonho acabar com todos esses monstros. No entanto, Xifeng só acampou dentro da casa particular, usando as granadas de gelo para acabar com esses monstros lentamente. Embora sua eficiência fosse muito mais lenta quando comparada a uma equipe com centenas de jogadores, seu método era extremamente seguro. Ele também podia farmar para obter proficiência em habilidades, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Com a morte de lote após lote de espíritos malignos amaldiçoados, a experiência e a proficiência de Xifeng aumentaram sem parar. Antes mesmo de 5 minutos se passarem, Xifeng já havia subido para o nível 8. Embora ele tivesse matado um número insano de espíritos malignos amaldiçoados, em direção à cidade dos Sem Fantasmas, tal número era apenas uma gota no oceano. Após atingir o nível 8, a experiência que ele obteve ao matar os espíritos malignos amaldiçoados foi reduzida em um grande pedaço. No entanto, a morte de cada espíritos malignos amaldiçoados ainda rendeu a Xifeng 4.200 experiência, e sua velocidade de nivelamento ainda estava aumentando mais rápido que um foguete. Com cada onda de monstros mortos, sua barra de experiência se enchia em um grande pedaço. Se outros vissem isso, seus olhos provavelmente saltariam das órbitas. Eles só conseguiam aumentar suas barras de experiência em um pequeno pedaço depois de se esforçarem por 1 ou 2 horas. No entanto, a barra de experiência de Xifeng expandia em uma grande porção a cada momento que passava. Com a diminuição lenta das granadas de gelo restantes de Xifeng, o número de espíritos malignos amaldiçoados também caiu continuamente. Essa situação enfureceu muitos espíritos malignos ferozes, e eles trabalharam ainda mais duro para invocar seus aliados. 20 minutos depois, um flash dourado cercou o corpo de Xifeng. Ele subiu de nível mais uma vez, alcançando o nível 9. Enquanto isso, explosão de chamas trovejante subiu para o nível 2, e divisor de terra para o nível 3.
Se incluirmos o bônus de nível de habilidade da lâmina abissal, a explosão de chamas trovejante seria de nível 4, enquanto o divisor de terra seria de nível 5. Explosão de chamas trovejantes, tipo de ação. Nível 4. Requer arma corpo a corpo. Causa 300 de dano base e dano adicional de fogo e trovão a inimigos em um raio de 5 metros. Inimigos atingidos serão colocados em um estado desmaiado por 4,5 segundos. Tempo de espera, 36 segundos. Divisor de terra. Nível 5. Requer espada. Causa 190 de dano base e com base no período de carregamento de energia entre 0,2 segundos a 3 segundos, um máximo de 360% de dano de arma. Alcance de ataque de 10 metros. Tempo de espera, 40 segundos. O tempo de recarga de ambas as habilidades foi bastante reduzido, enquanto seu poder aumentou. Se ambas as habilidades fossem usadas, monstros comuns do mesmo nível morreriam sem questionamentos. No entanto, a parte mais assustadora ainda era o fato de Xifeng ter subido para o nível 9. Mesmo em toda a cidade do Rio Branco, ninguém conseguia encontrar outro jogador de nível 9. Se houvesse uma classificação para os níveis, Xifeng seria inquestionavelmente colocado no primeiro lugar, enquanto o jogador em segundo lugar ainda estava a uma grande distância do nível 8. Pode-se dizer que Xifeng havia deixado os outros para trás, e mesmo que os outros tentassem, eles não conseguiriam alcançá-lo. Após atingir o nível 9, Xifeng colocou todos os seus pontos de atributo em agilidade. Com isso, a agilidade de Xifeng finalmente atingiu 75 pontos, satisfazendo a condição para equipar a capa do Perseguidor Sombrio. Após equipar a capa do Perseguidor Sombrio, os atributos de Xifeng aumentaram muito mais uma vez, sua agilidade imediatamente subindo para 80 pontos. Contanto que atingisse 100 pontos, ele poderia desbloquear a habilidade especial oculta de agilidade, aumentando muito sua proeza de batalha. Além disso, o HP de Xifeng também aumentou para 1.200 pontos, sua velocidade de movimento para 24 pontos e sua velocidade de ataque para 30 pontos, permitindo que ele aprendesse a habilidade Passos Silenciosos. Na próxima vez que ele encontrasse Céu Absoluto, ele não permitiria que ele escapasse tão facilmente. Agora que Xifeng estava no nível 9, a supressão de nível dos espíritos malignos amaldiçoados não era mais tão significativa quanto antes. Além disso, Relâmpago Trovejante, Divisor de Terra e Explosão de Chamas Trovejantes também tinham subido de nível, aumentando notavelmente seu poder. No momento, Xifeng só precisava combinar uma granada de gelo e suas 3 habilidades para acabar com os espíritos malignos amaldiçoados, economizando muitas granadas de gelo. Depois disso, Xifeng continuou massacrando os espíritos malignos amaldiçoados por mais de uma dúzia de minutos, sua barra de experiência subindo para 36% do nível 9. Enquanto ele continuasse a farmar assim por uma hora, ele definitivamente poderia atingir o nível 10. Infelizmente, Xifeng havia eliminado todos os espíritos malignos amaldiçoados que antes enchiam as ruas. Finalmente, aqueles espíritos malignos ferozes não conseguiam mais ficar parados. Eles soltaram rugidos furiosos, pretendendo rasgar Xifeng em pedaços com suas próprias mãos nuas. A cena assustou os outros espíritos malignos amaldiçoados. Eles se separaram apressadamente para dar passagem aos espíritos malignos ferozes. De repente, mais de uma dúzia de seres de aparência incomparavelmente sinistra invadiram a casa particular, cada um dos espíritos malignos ferozes pretendendo despedaçar Xifeng em dezenas de milhares de pedaços. Espírito maligno feroz, Rank Elite. Nível 15. HP 5.000 de 5.000. Comparados aos espíritos malignos amaldiçoados, os espíritos malignos ferozes não só tinham corpos maiores, mas seu poder de ataque e velocidade de movimento também superavam em muitos anteriores. Eles tinham muitas habilidades poderosas de combate corpo a corpo, além de seus 5.000 de HP, 70% de resistência e 30% de evasão a ataques físicos. Eles eram capazes de dizimar facilmente qualquer classe corpo a corpo dos mesmos níveis. Além disso, o dano de ataques mágicos usados nesses monstros aumentava apenas em 50%, enquanto o dano mágico do mesmo atributo reduzia em 50%. Como resultado, até mesmo as classes de magos eram impotentes contra eles. No entanto, esses ainda não eram os aspectos mais assustadores desses monstros. Depois que o domínio de Deus passou por sua primeira evolução, monstros comuns acima do nível 10 possuíam uma certa quantidade de sabedoria. Enquanto isso, esses elites de nível 15 possuíam uma sabedoria ainda maior, aumentando sua proeza de batalha em muitas vezes. Na vida anterior de Xifeng, esses espíritos malignos ferozes massacraram muitos jogadores da Guilda Luz Gloriosa. Para matar esses espíritos malignos ferozes, a Guilda Luz Gloriosa pagou com as vidas de centenas de jogadores. Finalmente aqui, apesar de ver os espíritos malignos ferozes avançando em sua direção, Xifeng permaneceu extremamente calmo. Na verdade, havia uma coisa que Xifeng sempre quis saber. No domínio de Deus, se esses monstros com alta inteligência fossem encontrados por jogadores que os superassem em muito, que tipo de reação ocorreria?
Assim que os espíritos malignos ferozes estavam prestes a invadir a casa, Shi Feng tirou uma granada de gelo intermediária de sua bolsa e a jogou. Os espíritos malignos ferozes já tinham uma compreensão aproximada do poder formidável da granada de gelo, e eles mostraram extremo desdém em relação a ela. Sem nem mesmo tentar desviar da granada de gelo, suas garras pretas como breu se estenderam abruptamente para a frente, cortando em direção ao coração de Shi Feng. No entanto, após a granada de gelo descarregar, o ar frio que se expandiu ficou várias vezes mais frio do que antes. Neste momento, os espíritos malignos ferozes imediatamente perceberam que algo estava errado. A expressão sinistra em seus rostos revelou uma pitada de medo. Em um piscar de olhos, o ar frio invadiu as formas de todos os espíritos malignos ferozes, transformando-os em esculturas de gelo. A granada de gelo intermediária era o trunfo que Shi Feng havia preparado. Cada uma valia 10 moedas de prata, o que era quase vários dias de ganhos de um jogador profissional. A granada de gelo intermediária também causava 1320 de dano a cada um dos espíritos malignos ferozes. Com o título Caçador de Demônios de Shi Feng equipado, os espíritos malignos ferozes tinham apenas um máximo de 4500 de HP cada, e esse ataque destruiu instantaneamente um terço de seu HP. Devido ao uso das granadas de gelo intermediária pela primeira vez, ele atingiu o efeito máximo. Quando usados na próxima vez, esses espíritos malignos ferozes possuiriam resistência ao gelo, reduzindo muito o dano potencial das granadas de gelo intermediária. Morram! Shi Feng desembainhou suas espadas, seus pés se movendo para uma posição apropriada antes de usar relâmpago trovejante. 3 arcos elétricos verdes cercaram os espíritos malignos ferozes. O relâmpago trovejante pertencia ao tipo de dano mágico relâmpago, portanto, seu dano aumentava em 50% quando usado nos espíritos malignos ferozes. Além disso, Shi Feng já havia alcançado o nível 9, enquanto a lâmina abissal podia ignorar o nível de um monstro em 5 níveis. Na verdade, os espíritos malignos ferozes eram considerados apenas um nível mais alto que Shi Feng, e a supressão de nível em Shi Feng era quase inexistente. O nível 5 relâmpago trovejante causou danos de 176, 230 e 297 pontos a esses monstros congelados. A habilidade também colocou um efeito de amplificação adicional nos monstros, aumentando o dano que eles receberam em 30% nos próximos 20 segundos. Com os espíritos malignos ferozes incapazes de se mover por 5 segundos inteiros, Shi Feng foi capaz de lançar ataques contra eles livremente. Cortar. Corte duplo. Divisor de terra. O dano do tipo físico não era diferente de um arranhão para esses espíritos malignos ferozes, e mesmo um divisor de terra totalmente carregado não causava mais do que 100 pontos de dano. Conforme os segundos passavam, o gelo cobrindo os corpos dos espíritos malignos ferozes começou a mostrar sinais de rachaduras. Levaria apenas um momento para que eles lutassem para se libertar de sua prisão. Shi Feng saltou levemente, a lâmina abissal se ergueu alto enquanto condensava o poder do trovão e da chama ao seu redor. Quando Shi Feng pousou no meio do grupo de espíritos malignos ferozes, uma explosão abrupta ocorreu. Trovões e chamas engoliram instantaneamente os arredores, envolvendo os espíritos malignos ferozes e causando danos de mais de 500 pontos. Em apenas um momento, todos os espíritos malignos ferozes perderam 2/5 de seus HP, e ele os forçou a um estado de desmaio. Como esses monstros eram elites de alto nível, o estado desmaiado era menos eficaz neles, durando, no máximo, 3 segundos. Enquanto isso, depois que os atributos de Shi Feng aumentaram muito explosivamente, ele criou 12 imagens de espadas. Como um vendaval feroz, Shi Feng varreu os espíritos malignos ferozes. Vários danos de aproximadamente 30 pontos apareceram acima das cabeças dos espíritos malignos ferozes, com um ocasional dano de 60 pontos ou mais. Imediatamente, o HP dos espíritos malignos ferozes reduziu ligeiramente mais uma vez. Quando os 3 segundos estavam prestes a passar, Shi Feng lançou outra granada de gelo intermediária, transformando esses espíritos malignos ferozes em esculturas de gelo novamente. Desta vez, a granada de gelo intermediária só conseguiu causar 860 de dano aos monstros. No entanto, o dano foi o suficiente para reduzir o HP desses espíritos malignos ferozes a um nível crítico. Esses espíritos malignos ferozes realmente não imaginavam que um fracote como Shi Feng fosse tão poderoso. Em um curto espaço de tempo de menos de 10 segundos, ele conseguiu enviar todos eles para perto da porta da morte. Cada um desses espíritos malignos ferozes revelou expressões de medo. Eles começaram a lutar para sair do gelo com todas as suas forças, seus corações cheios de pensamentos de fuga. Infelizmente, seus esforços foram em vão. Quando o outro segundo passou, Shi Feng jogou a terceira granada de gelo intermediária, tirando a vida de mais de uma dúzia de espíritos malignos ferozes. Após suas mortes, os espíritos malignos ferozes derrubaram uma pilha de itens. O sistema soou. Nível 15 Espírito maligno feroz morto. Diferença de 6 níveis. Experiência obtida aumentado em 600%. Obteve 12.000 experiência. Uma série de notificações apareceu na visão de Shi Feng.
Imediatamente, a barra de experiência de Xifeng subiu para 54% do nível 9, empurrando-o para mais perto do limite do nível 10. Sem a liderança dos espíritos malignos ferozes, os instintos dos espíritos malignos amaldiçoados em relação à carne e ao sangue imediatamente se inflamaram, todos eles se espremendo fervorosamente pela entrada da casa particular. No entanto, Xifeng lidou rapidamente com eles usando as granadas de gelo básica, e as mortes dos espíritos malignos amaldiçoados aumentaram sua experiência para 67% do nível 9. Em menos de 2 horas, Xifeng subiu mais de 2 níveis. Embora sua velocidade de nivelamento fosse impressionantemente rápida, o dinheiro que ele gastou para fazer isso foi igualmente surpreendente. Tal método de nivelamento só era possível para um magnata como Xifeng. Afinal, cada granada de gelo básica custava 1 moeda de prata e 50 moedas de bronze. Além do fato de que Xifeng tinha usado mais de 400 granadas de gelo básica, ele também usou 3 granadas de gelo intermediária, que custavam 10 moedas de prata cada. No total, Xifeng gastou mais de 6 moedas de ouro para atingir tal velocidade de nivelamento. Se convertido em créditos, seriam mais de 60 mil créditos gastos neste esforço. Em outras palavras, cada nível custava a Xifeng mais de 30 mil créditos. Até mesmo os membros de elite da sociedade não podiam arcar com tais gastos. Depois disso, Xifeng coletou os itens derrubados pelos monstros. Com toda a rua de fantasmas assassinada por Xifeng, ele levou mais de meia hora para coletar todo o saque que caiu. Fazendo um cálculo aproximado, Xifeng descobriu que ele na verdade não teve prejuízo. Em vez disso, ele lucrou com essa sua aventura. Xifeng pegou um total de 1 moeda de ouro, 32 moedas de prata. Entre o saque, havia também mais de 3.000 essências espirituais pequenas, mais de 10 livros de habilidade para várias classes, dezenas de peças de equipamento comum de nível 12 e nível 13, mais de 20 peças de equipamento bronze de nível 10 e acima, e 2 peças de equipamento ferro mistério de nível 15. Quanto às 2 peças de equipamento de ferro misterioso, uma era uma camisa de pano de nível 15 para magos, e a outra era um grande machado de 2 mãos de nível 15. Entre os dois, a arma era a mais valiosa. A camisa do mago poderia ser vendida por mais de 1 moeda de ouro, enquanto o grande machado seria vendido por pelo menos 2 moedas de ouro. Quanto ao equipamento de bronze, cada peça seria vendida por pelo menos 20 moedas de prata. O lucro de Xifeng era simplesmente altíssimo. Este lugar é tão lucrativo. Vou trazer Black e os outros para subir de nível no futuro. Xifeng sentiu que este era um local ótimo. Sem mencionar o fato de que ele teve lucro apesar de todo o dinheiro que gastou, seu nível também aumentou num piscar de olhos, matando 2 coelhos com uma cajadada só. No entanto, ele ainda precisava de algum tempo antes de tomar uma decisão. Agora, ele precisava deixar os outros se familiarizarem lentamente com os métodos de batalha no recém-evoluído domínio de Deus. Se eles dependessem apenas das granadas de gelo para subir de nível, suas técnicas nunca melhorariam. Depois de expulsar os fantasmas de toda a rua, Xifeng chegou sem esforço à praça central da cidade dos 100 fantasmas. Embora não houvesse mais fantasmas na rua, a praça central ainda estava densamente lotada, com números ainda maiores do que antes. Enquanto isso, no centro da praça, uma tênue chama azul queimava intensamente acima de uma fonte, emitindo um brilho azul profundo. Esta chama era a chama do Diabo Azul Gelo, e estava atualmente guardada por espíritos malignos ferozes. Além disso, havia um cavaleiro, vestido com uma armadura preta como a Zeviche, de pé entre os espíritos malignos ferozes. O cavaleiro carregava uma espada larga prateada em suas costas, e ambos os olhos emitiam um brilho verde enquanto ele permanecia quieto ao lado. Todos os fantasmas que cercavam este cavaleiro o tratavam com respeito, aguardando seu comando. A natureza deste cavaleiro era diferente dos outros fantasmas. Seu corpo inteiro era apenas um esqueleto coberto de chamas azul claras. O calor emitido por essas chamas fez com que a terra ao redor dele secasse e rachasse. Motoqueiro fantasma. Posição: chefe. Nível 15. HP 100.000 de 100.000. Como esperado, é muito forte. Não é de se espantar que a Luz Gloriosa tenha perdido várias centenas de seus jogadores de elite após lutar contra o motoqueiro fantasma. Só de olhar para ele, Xifeng sabia que seria impossível para ele ter um confronto direto com ele. Sem várias centenas de jogadores de elite, era uma tarefa impossível matar o motoqueiro fantasma. Além disso, também havia milhares de espíritos malignos amaldiçoados e espíritos malignos ferozes presentes. Fim dos capítulos do 125 ao 127. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!